Fala galera, sejam bem-vindos ao Fala Fê, o retorno desse Fala Fê agora em 2025. E eu vou começar o Fala Fê falando sobre esse livro maravilhoso de Clarice Lispector. Foi a primeira vez que eu tive contato com a autora. Clarice é um fenômeno, ela é ovacionada sempre, e eu nunca tive assim contato por até achar que seria difícil de ler, seria complicado. Acho que comecei a ler Clarice numa época muito boa, depois já ter vivido, já ter uma certa vivência e poder entender um pouco mais a profundidade. Não achei a linguagem difícil e inacessível, mas achei um livro profundo. Então acho interessante chegar até ele já tendo uma boa vivência, uma carga aí de muitas experiências. E acho que quanto mais a gente experimenta da vida, quanto mais o tempo passa, a releitura, a releitura dele fica mais interessante. Gente, A Hora da Estrela conta basicamente a história de Macabeia, que é uma nordestina que sai lá de Maceió, vai para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ela experimenta aí de várias vulnerabilidades, da pobreza, da miséria. E depois de experimentar essa pobreza, essa miséria, ela acaba também se relacionando com Olímpio, que é um homem ali. Eu não vou trazer muitos spoilers, mas eu queria falar sobre as temáticas centrais. Primeira temática central que eu destaco, porque a história, na verdade, ela começa com um narrador. E esse narrador é o Rogério, que na verdade é Clarice Lispector. Por vários motivos aqui, coincidências com a vida de Clarice Lispector, a gente percebe que na verdade Rogério, que é o narrador, é na verdade Clarice. E ela fala, eu vou falar sempre de Rogério, mas eu vou falar dela, porque fica mais fácil. Ela fala muito sobre esse momento em que ela está vivendo, porque esse livro ele é muito próximo ao momento da morte dela, em que ela está extremamente lá entediada, em que ela está esperando pela morte. Em vários momentos ela fala sobre isso, sobre o ato de escrever. Eu particularmente gosto mais dessas partes aqui do que da história de Macabeia em si. Então, um dos pontos aqui de destaque é que ela fala que esse livro aqui é um livro inacabado. Trata-se de livro inacabado porque lhe falta a resposta. Resposta esta que espero que alguém no mundo me dê. Então é interessante que ela deixe em aberto para o leitor trazer a resposta, e a gente discute várias vezes, e a resposta são várias respostas, mas nunca uma certa. São várias saídas, e o livro ele é bem pequenininho, gente, mas é de uma complexidade imensa. E aí a gente tem aqui um pouco de Clarice falando sobre o ato dela de escrever. O ato dela de escrever, ela fala o seguinte: que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Então, para ela, essa simplicidade em escrever, essa forma direta, essa forma crua, dá muito trabalho. Ela trabalha muito para deixar o texto dessa forma. E diz também: enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Então ela busca para autoconhecimento, ela escreve para autoconhecimento, ela escreve para se conhecer, para buscar respostas, e essas respostas elas às vezes aparecem, não aparecem, mas mais perguntas aparecem, por isso ela continua escrevendo. Então é isso que motiva Clarice Lispector a escrever, é uma busca incessante por respostas, tá? E aí ela fala o seguinte: pensar é uma das frases muito conhecidas, as pessoas postam, Pensar é um ato, sentir é um fato. E aí eu pensei muito sobre essa frase, conectada com todo o texto, com o livro, e cheguei à conclusão que ela quis dizer o seguinte: olha, porque o autor descreve uma cena em que ele olha para Macabeia num momento de muita vulnerabilidade e de miséria, e aí a partir daquela compaixão, daquele sentir, ele passa a escrever, a pensar sobre aquela história e escrever. Então Clarice diz: pensar é um ato, pensar exige ação. Sentir é só um fato. Quando você passa no sinal e vê uma pessoa pedindo dinheiro, uma pessoa miserável, você sente aquilo, e às vezes nem sente, Sentir é um fato. Mas o refletir, o pensar sobre aquilo, o levar para casa, continuar matutando, continuar pensando, escrever sobre aquilo, fazer algum movimento, pensar é um ato, exige ali da pessoa uma ação, exige algo a mais, uma ação. E ela fala que Clarice diz que tem o dever de contar essa história. Porque essa história de Macabeia é, na verdade, uma denúncia social.
uma denúncia social de uma sociedade desigual, uma denúncia social dos privilégios da classe dominante, uma denúncia social à não partilha dos bens ali entre as pessoas de forma igualitária. É por isso que ela traz aqui tanto um autor que se revolta com aquela situação, com aquela miséria de Macabeia, que é a personagem, mas ao mesmo tempo desfruta dos seus privilégios. Mas ao mesmo tempo vive uma hipocrisia burguesa. Então a denúncia aqui de Clarice é a essa hipocrisia. E aí ela diz o seguinte: o que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça, entre milhares dela. Macabeia é só um exemplo. É dever meu e dever meu, nem que seja de pouca arte, porque ela sempre é humilde, né, na arte dela, o de revelar-lhe a vida. Porque há direito ao grito. Ela diz que Macabeia tem direito, as pessoas pobres, miseráveis, têm direito de gritar. Há direito ao grito. Então eu grito. Então Clarice está dizendo o seguinte: olha, você tem direito de gritar, mas as pessoas não lhe escutam. Então eu vou, através desse livro, fazer o mundo, fazer as pessoas escutarem a sua voz. Então, dá voz aí aos necessitados. Bem defensora pública, Clarice aqui. Então, porque há direito ao grito, então eu grito. Eu adorei essa frase. Porque há direito ao grito, por isso eu grito. E aí ela segue falando sobre outras temáticas, dentre elas o poder do vazio. Eu super me identifiquei. Então, o poder da solidão, o poder de estar sozinho. Ela fala o seguinte: mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. Um meio de obter é não procurar. Um meio de ter é o de não pedir. E somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é resposta ao meu mistério. Então olha quanta coisa a gente aprende, a gente descobre com a solidão, com o silêncio, com o vazio. E como a gente está desacostumado a essa realidade. Estamos sempre hiperconectados, estamos sempre pensando muito, refletindo, pensando muito não, estando sempre aí assoberbados, cheios de trabalho, de comunicação, de celular. Então a gente nunca consegue uma verdadeira solidão pra gente pensar mesmo sobre coisas importantes. Ter o pensamento pelo pensamento, né? Não por obrigação. E ela segue falando sobre o poder do vazio. Sim, ela fala assim: minha força está na solidão. Não tenho medo, eu amei essa frase. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Olha que poder. É um manifesto do poder feminino, inclusive, que eu traduzindo, né, pra minha vida. Que mais? Clarice se mostra aqui com um viés comunista quando fala o seguinte: sou um homem, porque é Rogério, né? Sou um homem que tem mais dinheiro do que as pessoas que passam fome. Sou um homem que tem mais dinheiro do que as pessoas que passam fome. O que faz de mim, de algum modo, um desonesto. Olha que crua essa mensagem. Olha que dilacerante entender a nossa hipocrisia, a nossa classe média, classe alta, classe privilegiada. Quão hipócritas nós somos. Quão hipócritas nós somos de ter ciência, ter consciência dessa diferença de classe e ao mesmo tempo se valer dela. Isso é muito profundo, isso é muito... E Clarice tem esse traço de provocar uma inquietação. Se você quer continuar na sua zona de conforto, de pensamento, não leia Clarice. Porque ela vai fazer você sair do seu lugar e vai ser incômodo. Ela vem pra incomodar. E ela volta a falar sobre a escrita. Escrevo porque sou um desesperado. Estou cansado, não suporto mais a rotina de me ser. Tem uma entrevista que ela fala isso: eu não aguento mais ser eu mesma. E se não fosse sempre a novidade que é escrever, eu me morreria todos os dias. Então Clarice não suporta o tédio da vida de ser ela mesma. Ela escreve pra suportar, pra ter novidade, pra ter algo novo, pra sair desse tédio. Maravilhosa. E aí, gente, eu não vou adiantar muito, porque eu não quero que tenha spoiler. Mas aí ela caminha em vários momentos, trazendo essa denúncia da hipocrisia burguesa. Essa é uma das frases que mais denunciam essa hipocrisia, que diz o seguinte: através dessa jovem, dou meu grito de horror à vida. Que horror isso, gente.
Que péssimo, né? Uma pessoa passando fome, uma pessoa que ela mastiga papel para poder enganar a fome. Que miséria, né? Que coisa horrível. Através dessa jovem dou o meu grito de horror à vida. A vida que tanto amo. A vida que tanto amo. Eu denuncio, eu tenho asco, eu tenho compaixão. Mas, ao mesmo tempo, eu estou me valendo dessa diferença de classe para manter os meus privilégios. É a hipocrisia da burguesia. Ela fala sobre alguns aspectos também da pobreza, quanto à literatura, quanto à filosofia. Fala da descoberta. Ela fala que esses assuntos de pobreza, de miséria, eles não são trazidos porque a burguesia não quer saber. Ela diz o seguinte: a moça é uma verdade, a moça, a vida da moça, a miséria, é uma verdade da qual eu não queria saber. Não sei a quem acusar, mas deve haver um réu. Os réus somos nós mesmos, enquanto sociedade, falhando claramente, vivendo em nossas casas enquanto alguns não têm habitação, comendo da melhor comida, de comidas caras em restaurantes enquanto alguns não têm o que comer. É complexo, é complexo. O que mais aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a apontar nesse nosso vídeo. Acho que não mais, porque aí eu vou trazer um pouco de spoiler pra vocês. Gente, vale muito a pena ler Clarice. Vale muito a pena sentir esse incômodo, principalmente numa era em que a sociedade está tão dormente, e eu me coloco nisso, tão acostumada à miséria do outro. As aflições do outro não nos tocam mais, não chega, né? Não chega mais, a gente já se acostumou. Estamos habituados a viver em um mundo em que pessoas, aí falo da necropolítica, por exemplo, em que pessoas morrem por escolhas estatais, por terem nascido onde nasceram. Então, acho que nada melhor do que a gente sair desse lugar sendo cutucado aqui por uma das autoras mais maravilhosas do mundo, que é Clarice Lispector. Então, que vocês tenham uma excelente experiência com A Hora da Estrela e depois comentem aqui, ou comentem já agora, né, já que a gente tá voltando, tem que ter, comenta, compartilha, não sei o que lá, aqui nesse vídeo, que é o nosso vídeo novo de retorno do Fala Fê. Até já!